Existem várias formas da gente definir o que é a transição de carreira, né? Eu gosto de falar que a transição de carreira é um processo onde o indivíduo ele descobre, ele aprende como é que ele identifica trabalhos, organizações, onde ele maximiza a contribuição dele, onde ele encontra um lugar que a contribuição dele faz a diferença. E a gente vem trabalhando nos últimos 20 anos no Brasil e 50 anos no mundo falar de transição de carreira, né? É uma indústria já madura, é um processo e uma prática bastante difundida, mas quando a gente olha para o mercado, a gente sente que ainda existe muito espaço, muitas empresas não compreendem por que deveriam investir nesse tipo de programa. Existem várias formas da gente olhar o programa, né? Hoje a gente observa que o grande apelo do programa está dentro da responsabilidade social, né? Como é que eu crio a desvinculação, que é um processo natural, dentro de um empreendimento empresarial, e como é que eu assumo a responsabilidade para que as pessoas, né, possam dar continuidade às suas vidas, criando um sistema sustentável. Então a palavra-chave sustentabilidade e responsabilidade social vem muito forte, né? Existem outras facetas que a gente observa que também não são menos importantes, mas elas vão falar de como é que eu gero um sinal positivo para dentro da organização quando eu pratico a transição de carreira como política. Como é que as pessoas que ficam dentro da organização observam os seus colegas, amigos a deixarem a organização e receberem um tratamento digno, profissional e com todos os elementos para que eles possam recomeçar as suas carreiras em outras atividades, em outras empresas, né? Existe a faceta financeira, né, porque tudo isso tem um investimento, que as organizações também já descobriram que é fantástico a capacidade que tem de reduzir, né, o risco trabalhista, o passivo trabalhista ao longo do tempo, quando você trata isso de forma sustentável. Quando você começa a praticar a capacidade que tem de que as pessoas não recorram a um processo litigioso entre ela e a organização. Por quê? Porque ela recebeu o tratamento, ela recebeu as ferramentas, ela teve o espaço dela, onde ela criou um caminho muito claro de continuidade e isso baixa o nível de tensão. Então a gente hoje, quando a gente observa os processos, num todo, a gente acredita que quase 30% de redução no passivo trabalhista é uma coisa bastante forte do ponto de vista de retorno sobre o investimento feito na transição de carreira. Meu nome é Márcio Vieira. Eu sou Rui Anacleto Júnior. Eu sou Pedro Rer. Meu nome é Lígia Soares. O meu nome é Florisol Pedroso. Vinícius Precioso, eu tenho 38 anos. Meu nome é Flávio Penteado, 48 anos de idade. Meu nome é Fernando Moraes, eu tenho 61 anos. O meu nome é Horst Miller, eu tenho 56 anos. Depois de algumas conversas internas, já não fazia mais sentido que eu ficasse na empresa, nem que a empresa me mantivesse. E eu me desliguei da empresa no início de 2014. Eu trabalhava na Reed Exhibition Alcântara Machado até setembro do ano passado, quando eu fui demitida, uma demissão não esperada. Foi uma conversa de 2 segundos, dizendo que eu já estava despenchado, que a firma estava mudando o enfoque nos negócios e que eu já não era mais funcionário. Esse é um processo doloroso para qualquer um, né? Às vezes nós esperamos, mas não acreditamos, né? Até que um dia efetivamente ele ocorra. Eu já estava prevendo que isso ia acontecer, mas é lógico que sempre é uma notícia que você nunca quer receber. Então eu acordei com o meu chefe, que eu gostaria de ter um apoio no meu processo de transição de carreira e de preparação para essa aposentadoria. Uns anos atrás eu já tinha feito um plano inicial do que eu queria fazer quando chegasse esse momento da minha carreira. Na verdade, começar uma segunda carreira.
e achei que era importante ter um apoio profissional nesse momento de transição. Na negociação da minha saída, consegui no pacote colocar o serviço de um outplacement que eu queria que fosse a DBM. Queria que fosse a DBM porque eu já conhecia a DBM do passado. Antes de ir para a Siemens, eu já tinha passado pela DBM uma vez em 1995, quase 20 anos atrás. Foi a primeira vez que eu passei num processo de transição de carreira na DBM, o que foi muito produtivo, porque depois de um longo tempo trabalhando numa mesma empresa, que foi o meu caso, depois de 20 anos trabalhando numa mesma empresa, você acaba ficando um pouco fora de sintonia em relação ao mercado. Eles oferecem, na verdade, um leque de opções, né, para você encontrar um novo objetivo de carreira, que pode ser realmente voltar a trabalhar numa outra empresa, ou você pode montar um negócio próprio, pode montar uma consultoria, atuar como um consultor, seguir carreira acadêmica. Mas eu pensei bem e achei que era uma oportunidade de eu poder superar aquele momento, né, de muito choque, né? Imagine você trabalhar 52 anos numa empresa, né? Faz parte da sua vida, né? Da sua família, né? E a gente acha que nunca vai acontecer nada, a gente vai se aposentar e vai para casa. O processo da DBM foi um processo muito rico, que eu não imaginava que existia um processo de transição de carreira, e sim de headhunter, que era a única coisa que eu conhecia até então. Nas duas passagens que eu tive pela DBM, fez um trabalho interessante de me ajudar a colocar a cabeça em ordem. Foi absolutamente relevante para eu manter essa tranquilidade, para eu encontrar essa posição sem um estresse acima do que fosse o mínimo necessário ou natural, né? Esse processo de transição de carreira ajuda o profissional a ver outros caminhos e a olhar para dentro de si mesmo na sua carreira profissional. Tem que, às vezes, parar para pensar um pouco o que você quer da vida, por que você quer determinadas coisas, com quem você vai falar, como é que você vai abordar o mercado. E nisso a DBM fez um trabalho muito bacana comigo, me ajudando. Na realidade, não fez nada por mim, mas me ensinou a fazer as coisas que eu precisava fazer. Me deu dicas importantes. Mas os recursos que a empresa pôs ao dispor. Então, existe um site que tem uma série de ajudas, existe uma sequência, uma estrutura e uma quantidade de palestras específicas de preparação de executivos para diversos tipos de alternativas de sequência de carreira. Eu fiquei aqui por 3 meses, que é um tempo que eu considero bastante bom para um processo de recolocação. Nesse período de 3 meses, todos os workshops que eu participei foram muito produtivos. Acho que o grande trunfo da Lee Hatch Harrison, né, é toda a metodologia que ela traz para suportar as pessoas que estão nessa fase de recolocação. Além de me ajudar a encontrar esse caminho, né, o caminho da consultoria, quando eu encontrei esse caminho, eles me ajudaram a discutir a sociedade, como seria a sociedade, quais as preocupações que eu tinha que ter, a parte de contabilidade também. Tive uma palestra com um contador que deu algumas dicas na questão de tributária, na questão de acordo societário. A DBM me fez uma orientação para uma transição de carreira, onde eu deixava de ser executivo e passaria a ser consultor. Então, eu tenho daqui para frente um negócio próprio, na verdade um negócio de consultoria, de coaching, desenvolvimento de executivos e de liderança. Mas desde o início eu sabia que eu queria uma posição de executivo, né? Hoje eu sou vice-presidente de negócios da Elavon, que é um adquirente que compete com a Cielo, com a Redcar no mercado. E hoje eu sou uma profissional independente, tenho uma outra visão de carreira
é uma carreira que me dá mais condições de qualidade de vida. Depois desses 3 meses, eu me recoloquei numa multinacional concorrente da minha antiga empresa. Nesse processo de transição é que eu acabei indo para uma posição hierarquicamente até melhor do que eu estava na antiga empresa. Eu agradeço demais a LHH DBM por ter me dado essa nova visão de carreira. O trabalho que fizeram comigo realmente foi muito, me apoiou bastante e eu só tenho que ser grato à LHH DBM por esse trabalho e pelo profissionalismo deles, né? Por todo o programa, pelos 6 meses que eu estive aqui, né, pelos consultores que me atenderam. Uma fase bastante difícil do profissional. Então, graças a esse suporte, o processo ele é menos sofrido. A DBM, ela me mostrou que não existe uma firma, existem várias oportunidades aí fora, basta a gente perseguir e lutar e ir atrás. Aqui na Lee Hecht Harrison, a gente olha com muita seriedade, mas é muito forte a capacidade da gente receber as pessoas num determinado patamar de competências emocionais e sociais e verem elas partirem para uma nova jornada num outro nível, né? Isso é uma coisa que para nós traz uma satisfação muito grande e é um privilégio realmente a gente poder contribuir através dos outros para que a gente tenha um ambiente de trabalho muito mais eficiente, com muito mais performance e com uma qualidade de vida muito melhor.